Olá, pessoal. Eu vou falar sobre definição de custo, valor e preço. Eu quero começar dizendo que as palavras são importantes e a principal razão é que palavras têm consequências. Isso significa dizer que é importante e necessário que em sua educação você se preocupe com as palavras e com a linguagem no sentido geral. As palavras e a linguagem são fundamentais porque elas fazem do ser humano o único animal que tem capacidade de comunicação um a um, de um para um grupo, de milhões para milhões. Então é necessário prestar atenção nas palavras. Mas, quando nós estudamos as palavras e a linguagem, nós temos que estudar vocabulário, que nada mais é do que uma lista de palavras, temos que estudar gramática, que são as regras de construção da língua, e temos que estudar semântica, que é o significado de determinada palavra segundo o contexto em que ela é aplicada na fala e na escrita. Uma coisa que é fundamental também lembrar é que isto é importante para todas as pessoas, para profissionais de todas as áreas de formação. De vez em quando eu ouço alguém dizer que fulano é um bom engenheiro, sabe fazer cálculos, é bom de matemática, mas não entende nada de português, não se expressa bem. E parece que isso é normal, porque se é bom de matemática, é bom de cálculo, não precisa entender de palavras, de linguagem, de língua portuguesa. É um erro. Eu costumo brincar, eu ficaria preocupado em comprar um apartamento num prédio de 70 andares, feito por um engenheiro que não conseguiu dominar a crase, que é uma regrinha simples da língua portuguesa, na qual todo mundo raspa. Pois bem, as palavras são importantes, a linguagem é importante, a comunicação é importante para o engenheiro, para todas as profissões. O contrário também é verdadeiro. De vez em quando alguém diz, fulano é advogado, é bom com palavras, bom com linguagem, mas não é bom de contas, de cálculos, não sabe nada de matemática. Também é um erro. Um outro aspecto é que, na vida, primeiro aprendemos as palavras e as expressões para depois aprendermos matemática e todas as ciências. Aliás, sem dominar as palavras, as expressões e a língua, nós não dominamos sequer os enunciados. Uma criança, quando vai se desenvolvendo a partir de seu nascimento, ela começa a aprender palavras, imitar expressões, para depois, quando se alfabetizar, aí sim ela usa aquilo para aprender matemática no seu sentido mais complexo. Claro que desde cedo ela aprende algumas coisinhas de aritmética. Eu quero aqui focar, eu sou economista, quero focar aqui em três palavras: custo, valor e preço. Essas três palavras são usadas por aí como se fossem sinônimos. E está tudo bem, não há problema. Porém, no sentido mais estrito, mais técnico, custo, valor e preço não são sinônimos. Em economia, contabilidade, administração, em economia, sobretudo, tem significados diferentes. Custo é uma coisa, valor é outra, preço é outra. Vamos falar disso. Custo. Eu gosto de uma definição que diz que custo são gastos incorridos por uma pessoa ou por uma empresa para produzir um produto, um bem material ou serviço, e sua colocação no mercado. Todos os custos de produzir e colocar o produto no mercado nós chamamos de custo. Quanto a valor, significa em economia o grau de utilidade que um produto tem. Valor é apenas isso, o grau de utilidade de um produto. Mas o que é utilidade? É a capacidade que o produto tem de satisfazer uma necessidade ou um desejo do ser humano, segundo o julgamento do consumidor e não segundo o julgamento de quem produz. Já o preço de um produto é a expressão monetária, ou seja, o valor em moeda nacional que o consumidor está disposto a pagar e paga por aquele produto. Eu quero lembrar aqui uma historinha interessante. Se você for a uma sorveteria, você verá sorvete de morango, sorvete de chocolate no mundo inteiro, mas você jamais encontrará sorvete de cebola ou sorvete de pimenta do reino. Por que não há sorvete de pimenta do reino? Para produzir sorvete, há custos. O sorvete de morango, de chocolate e outros tem preço porque tem valor, porque tem utilidade, ou seja, utilidade no sentido de satisfazer um desejo humano. Já um sorvete de cebola, um sorvete de pimenta do reino, não tem preço porque não tem valor.
Eu nunca vi um ser humano na vida que dissesse ter sonhado em consumir um sorvete de cebola ou sorvete de pimenta do reino. Ocorre que se na sorveteria for produzido sorvete de morango e sorvete de cebola, ambos têm custos de produção, igualmente. Então, é necessário dizer que o preço deriva dos custos de produzir o produto e do valor que ele tem. Um produto que seja produzido tem custos, mas se não tiver valor, não terá preço, porque não tem utilidade. Então, para finalizar, custo são gastos incorridos para produzir um produto, bem material ou serviço, e sua colocação no mercado. Valor é o grau de utilidade que um produto tem, entendendo a utilidade como a capacidade de satisfazer uma necessidade ou um desejo humano, segundo o julgamento de quem consome. E preço de um produto é a expressão monetária, que é o valor na moeda, nacional ou não, que o consumidor está disposto a pagar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se em meu canal, faça um comentário, compartilhe. Muito obrigado.